Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E existia uma vez um homem chamado Jó. Ele era um homem muito abençoado, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos. E ele também tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era conhecido por todos como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal. E Jó tinha o costume de se preocupar com o bem-estar de seus filhos. Quando eles faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, Jó preparava rituais de purificação para eles. E antes mesmo de o sol nascer, ele oferecia sacrifícios ao Senhor por cada um de seus filhos. Ele pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Um dia, enquanto seus filhos e filhas estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, aconteceu algo terrível. Um mensageiro veio até Jó e lhe disse que os inimigos atacaram e roubaram todos os seus animais. Além disso, mataram os empregados, e ele era o único sobrevivente para trazer a notícia. Enquanto Jó ainda estava processando essa terrível notícia, outro mensageiro chegou e relatou que o fogo de Deus caiu dos céus, queimando todas as ovelhas e servos. E novamente ele era o único sobrevivente para contar o que aconteceu. E como se não bastasse, um terceiro mensageiro veio até Jó com uma notícia igualmente devastadora. Ele disse que um grupo de saqueadores havia atacado e roubado seus camelos, além de matar mais servos. E mais uma vez, ele era o único a sobreviver e a trazer as más notícias. E como se todos esses terríveis eventos não fossem o suficiente, o mensageiro foi até Jó com mais notícias terríveis. Ele contou que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento poderoso do deserto derrubou a casa nos 4 cantos, fazendo com que ela desabasse sobre eles. Todos, filhos e filhas de Jó, agora estavam mortos. E mais uma vez, ele era o único sobrevivente para trazer essa notícia. Jó ficou arrasado, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Em desespero, rasgou suas roupas, cortou seu cabelo e caiu no chão, gemendo e sofrendo profundamente. O medo que ele tinha no fundo do coração se tornou realidade. A dor de perder tudo o que conquistou ao longo dos anos era avassaladora. Sentado entre as cinzas, Jó pegou um pedaço de cerâmica quebrada e se arranhou profundamente enquanto lamentava. Em meio a tanta tristeza, ele se prostrou diante do Senhor e declarou: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. E vendo todo o desespero de Jó, sua esposa o questionou: Você ainda mantém sua integridade? Então ela sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó respondeu a ela, dizendo que estava falando como uma mulher tola. E argumentou que devemos aceitar tanto as bênçãos quanto as adversidades que vêm de Deus, não apenas as coisas boas, mas também os problemas. Por isso Jó não culpou a Deus pelas perdas que sofreu, mesmo quando perdeu seus filhos e bens. Assim que os amigos de Jó ficaram sabendo de seus problemas, eles vieram para o confortar. Esses amigos eram mais velhos que ele, e quando o viram de longe não o reconheceram imediatamente. Eles começaram a chorar alto, rasgaram suas roupas e jogaram poeira sobre suas cabeças em sinal de pesar. Esses amigos de Jó se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites seguidas. E durante todo esse tempo nenhum deles disse uma única palavra, pois compreenderam a imensidão do sofrimento de Jó. Ele estava tão desesperado que finalmente abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele desejou que o dia em que foi concebido fosse esquecido, que a escuridão o cobrisse e que Deus o abandonasse, o deixando sem luz. Então Jó começou a questionar o sentido da vida, sem entender por que as pessoas em aflição continuavam a viver, enquanto ele, cercado de sofrimento, ansiava pela morte como um alívio. A sua comida era o seu próprio lamento, suas lágrimas eram como água para o seu corpo ressequido. Ele não tinha paz, apenas agitação, e seu espírito estava quebrado. Os seus dias se tornaram mais curtos, e a sepultura parecia esperar por ele, enquanto aqueles que antes tinham inveja de sua prosperidade, agora zombavam de sua dor. Por isso ele teve que suportar a humilhação deles, e seus olhos se escureceram de tristeza. Toda a sua existência era como uma sombra. Todos os planos de Jó tinham desmoronado, e seus 3 amigos tentavam o consolar.
Eles acreditavam que Deus estava fazendo ele sofrer por causa de erros que ele havia cometido. Eles sugeriam que Jó deveria reconhecer seus pecados e pedir perdão a Deus para que ele o abençoasse novamente. Mas Jó sabia que não tinha feito nada de errado, pois toda sua vida era dedicada a Deus. E a parte mais difícil foi quando o seu amigo Bildade sugeriu que seus próprios filhos haviam trazido a desgraça sobre si mesmos. Até os amigos de Jó duvidavam dele, convencidos de que seus problemas eram castigo de Deus. Eles disseram coisas que apenas aumentaram sua dor. Apesar disso, Jó continuava a temer a Deus e evitava o mal. Houve momentos em que Jó cansou de seus conselhos e respondeu assim: "Vocês são as únicas pessoas sábias, e a sabedoria irá morrer com vocês. No entanto, também tenho inteligência, e não sou inferior a vocês. Quem não conhece essas coisas?" Os amigos de Jó riam dele mesmo ele sendo justo. Ele desejava se dirigir a Deus Todo-Poderoso para defender o seu caso. Ele dizia que seus amigos estavam o difamando com mentiras e que seria melhor que ficassem em silêncio, pois ele tinha certeza de sua inocência. E a inocência de Jó era o que lhe daria a salvação. Afinal, quem teria a coragem de se apresentar diante de Deus sem a certeza de que não havia feito nada de errado? Então, Jó orou a Deus, pedindo que ele o concedesse duas coisas: que ninguém o acusasse, e que Deus retirasse sua mão dele parando de me amedrontar com seus terrores. Jó disse para Deus o chamar e ele responderia, ou para que deixasse ele falar para Deus o responder. Ele estava disposto a enfrentar Deus, a pedir que ele o mostrasse qualquer erro ou pecado que ele tivesse cometido. Mas Jó questionava Deus, perguntando por que ele escondia o seu rosto dele e parecia o tratar como inimigo. Jó sentia que Deus havia prendido seus pés com correntes e estava observando todos os seus passos, até mesmo marcando as solas dos seus pés. E então Jó disse ao Senhor que estava sofrendo demais, se sentindo amargurado, ansioso e assustado, embora não entendesse por que os maus prosperavam enquanto os justos sofriam. Mas mesmo em meio a essa situação, Jó não conseguia se rebelar contra Deus. Então Jó afirmou para os seus amigos que, tão certo como Deus vive, mesmo que ele parecesse lhe negar justiça e tornar sua vida amarga, enquanto ele estivesse vivo e com o fôlego de Deus em suas narinas, seus lábios não falariam palavras perversas, e sua língua não diria mentiras. Jó não queria admitir que seus amigos estavam certos, pois sabia que não estavam, e ele não negaria sua integridade e fidelidade ao Senhor, e isso permaneceria até o dia de sua morte. Ele tinha a convicção de que era inocente, e sua consciência não lhe acusaria de nada. Além do sofrimento na alma de Jó, seu corpo também estava afligido, coberto de feridas da cabeça até os pés, tornando tudo ainda mais exaustivo. O que era ainda pior devido à sua aparência física e todas as perdas que sofreu, ele se tornou um excluído social. As pessoas faziam questão de evitar cruzar seu caminho, chegando até a mudar de lado da rua só para não terem que conversar com ele, já que ele estava sentado em meio às cinzas no fim da vila. Até mesmo os adolescentes zombavam dele. Mas a dor espiritual era o que mais o atormentava, pois ele se sentia distante de Deus. A sensação de que Deus estava longe e não se importava com ele era uma das piores formas de sofrimento. E foi nesse momento de dor que ele orou incessantemente, implorando para que o Senhor falasse com ele. Pediu a ele 36 vezes que se manifestasse a seu favor, até que finalmente Deus respondeu. Então Deus o respondeu em palavras firmes, questionando: "Quem é esse que obscurece o meu entendimento com palavras vazias? Prepare-se como um homem, pois farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando coloquei os fundamentos da terra? Responda, se você tem tanto conhecimento." Ele continuou o confrontando, indagando: "Quem estabeleceu as dimensões da terra? Diga-me se você sabe. Quem definiu as bases e colocou a pedra angular? Foi quando as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem conteve o mar com portas quando ele irrompeu do ventre materno, vestindo-o de nuvens e escuridão? Quem definiu seus limites, colocando portas e barreiras, dizendo: até aqui você pode chegar e não mais além. Aqui suas ondas orgulhosas serão detidas?" Então, diante dessas palavras, Jó ficou sem palavras e colocou a mão sobre a boca, pois não se sentia digno de responder. Deus continuou, questionando em meio a uma tempestade, se ele duvidaria de sua justiça e se tentaria condená-lo para se justificar. Então Jó foi convencido a se cobrir de esplendor e majestade, a vestir-se com honra. Deus instruiu que ele derramasse a sua ira sobre os orgulhosos
e esmagasse os ímpios até que ficassem todos no pó. E diante dele todos deveriam cobrir seus rostos, reconhecendo sua soberania. Somente então ele admitiria que sua mão direita poderia o salvar. Naquele momento, Jó caiu no chão e declarou o seguinte: Eu sei que podes realizar qualquer coisa, e teus planos não podem ser frustrados. Meus ouvidos já haviam ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos o viram. Movido por profundo arrependimento, Jó se rebaixou coberto de poeira e cinzas. Deus, então, repreendeu seus amigos e o instruiu a orar por eles, em especial por Elifaz, o temanita, pois sua ira estava sobre eles devido à maneira como trataram a Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua sorte e o abençoou com o dobro de tudo o que ele tinha antes. E foi maravilhoso ver seus irmãos e irmãs, assim como todos que o conheciam antes, virem e celebrarem com Jó em sua casa. Então eles o consolaram e confortaram, cada um o presenteando com uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou grandemente a última parte da vida de Jó, muito mais do que a primeira. Agora Jó tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Além disso, ele foi abençoado com 7 filhos. Então Jó viveu por mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos dos seus filhos crescerem até a 4ª geração. E por fim, foi acolhido nos braços do Senhor. Esse é Jó, e essa é sua história. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.